Estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falarmos mais sobre a situação da Venezuela e também a questão diplomática que envolve o Brasil. É por isso que nós vamos agora ao vivo a Bruxelas, onde está o ex-ministro, ex-senador Aloysio Nunes. Aloysio Nunes já foi ministro em várias gestões. Na gestão Fernando Henrique Cardoso, na gestão Michel Temer, foi ministro das Relações Exteriores e agora, no governo Lula III, é o diretor da Divisão de Assuntos Estratégicos da Apex, a Agência de Exportações do Brasil, em Bruxelas. Uma pessoa com muita experiência, que conhece relações internacionais como poucos, e é por isso que a gente fez esse convite aqui para que ele participasse ao vivo conosco. Como vai, ministro? Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Muito bom dia a vocês, aos nossos ouvintes, espectadores, e muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Ontem nós ouvimos o diplomata Rubens Barbosa aqui no Jornal Gente, ministro. Ele falou que esse aqui era o maior desafio da diplomacia brasileira na gestão Lula III. O senhor concorda com ele? Como é que o senhor está vendo? Queria começar com esse assunto, a posição do Brasil até agora no que se refere às eleições da Venezuela. Eu concordo com a avaliação do Rubens Barbosa, e não é só no governo Lula. Enquanto a Venezuela não estiver numa situação de normalidade democrática, de estabilidade democrática, é um problemaço para o Brasil, qualquer que seja o governo. Basta você olhar um mapa da América do Sul para ver a importância que tem a Venezuela na sua relação com o Brasil, um dado geográfico, né? Temos uma longa fronteira, muito extensa fronteira, numa região delicadíssima, que é a floresta, que é a região amazônica, onde existe hoje já correntes de penetração do crime organizado, narcotráfico. É um país muito populoso, país de 30 milhões de habitantes, dos quais, infelizmente, muitos já saíram do país, mas é um país que, ao mesmo tempo, é andino, é um país caribenho, é um país amazônico, é nosso vizinho numa área do oceano do norte da América do Sul, riquíssima em recursos minerais, inclusive petróleo, não é? Então, é um país onde há muitos brasileiros que vivem e trabalham lá e que precisam de assistência consular, de modo que é um país com o qual nós temos que ter muita cautela no trato político, diplomático. Mesmo no governo, quando eu fui ministro de Relações Exteriores, eu tinha uma posição muito crítica e não deixei de manifestá-la em relação ao que acontecia na Venezuela, especialmente depois de que a oposição, tendo vencido uma eleição parlamentar, o governo Maduro convocou uma assim chamada constituinte para bypassar, para sufocar a Assembleia, onde ele tinha minoria, né? Naquele momento, eu critiquei muito. Nós, do Mercosul, onde havia, inclusive, um governo de esquerda, o governo uruguaio, suspendemos a participação da Venezuela por infringência à cláusula democrática do Mercosul. E, no entanto, não rompemos relações. Mantivemos relações diplomáticas, apesar da crítica, apesar das críticas que eu publicamente fiz naquele contexto, no contexto da infringência à cláusula democrática à Venezuela. O governo... Ministro. Pois não. Cláudio Humberto. Prazer falar com Ministro, você. muito bom dia, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por nos dispensar o seu tempo e para tratar desse assunto. O senhor o senhor sabe muito dos métodos, né? Conheceu de perto ali os métodos dessa ditadura inescrupulosa, como todas as ditaduras, né, lá na Venezuela. O senhor integrou uma corajosa comitiva de parlamentares que foi hostilizada depois que desembarcou em Caracas, né?
e foi um horror aquilo, né? Eu queria que o senhor descrevesse isso e falasse sobre esse contato pessoal mesmo. O senhor sentiu ali o perigo de perto, né? Sendo um parlamentar, integrando a comitiva de parlamentares brasileiros, e a ditadura teve a ousadia de colocar aqueles parlamentares sob risco, inclusive, de vida. Queria que o senhor falasse sobre isso e, no segundo momento, nos falasse das suas iniciativas no sentido do Grupo de Lima e também nesse isolamento que foi imposto à ditadura venezuelana naquela ocasião em que o senhor foi chanceler do Brasil. Sim. Nesse episódio, eu era senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E formamos uma comitiva bastante numerosa, com parlamentares de vários partidos, né, para visitar presos políticos, inclusive, se eu não me engano, era o Henrique Capriles que estava preso naquele momento. Fomos para ir, que nosso desejo era ir até a penitenciária onde ele estava, porque havia preocupações sérias contra a integridade física dele, contra a saúde dele. Muito bem. Quando chegamos no aeroporto, entramos numa van, e onde havia líderes oposicionistas, inclusive a valorosa lutadora Maria Corina Machado estava lá conosco. Saímos do aeroporto, mas fomos cercados por manifestantes, seguramente arregimentados pelo governo, e que bloquearam o caminho da nossa van, gritando impropérios, batendo, dando tapas no carro e tal. Ficamos ali parados, não conseguimos avançar. É claro que é uma situação muito desagradável, mas aí demos meia volta e voltamos, né? Foi um momento delicado. Agora, eu queria só ressaltar uma coisa. Veja, Paulo Humberto, nós viajamos num avião da Força Aérea Brasileira. E sabe quem disponibilizou esse avião para nós? O ministro da Defesa, o senador Jacques Wagner. Né? Então, você veja como é que eram as coisas naquela época. Você tinha conflitos, você tinha divergências sérias, mas você tinha um trato de respeito entre oposição e situação. Ministro, é um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente, é a Sônia Blota. E o que eu queria saber do senhor é o seguinte: o PT emitiu uma nota parabenizando, né, abre aspas, eleições limpas e democráticas na Venezuela, e no mesmo teor de nota o MST fez. O governo brasileiro, até o momento, está em cima do muro. O que o senhor acha que pode acontecer nessa situação atual da Venezuela, se essa situação atual da Venezuela pode influenciar as eleições municipais que teremos no Brasil? Gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Eu não tenho como prever se isso vai influenciar a eleição municipal ou não. É claro que é um debate ideológico que está lançado aí, e não é de agora. A Venezuela é um dos elementos através pelos quais a direita ataca a esquerda, ataca o PT, ataca o Lula. Né? Isso aí é uma arma recorrente da direita no ataque à esquerda petista. E acho que uma nota como esta joga água no moinho da direita, na minha opinião. Né? Agora, existem correntes de esquerda, e isso o PT não é o único, existem no mundo todo, inclusive aí onde você está, senhora, na França, né? Para os quais a democracia não é um valor absoluto. Outras correntes de esquerda, com as quais eu me filio, aliás, consideram que a democracia é absolutamente fundamental, inclusive para que prosperem as lutas populares. Precisa ter liberdade, precisa ter respeito à soberania popular, regras institucionais que respeitem a soberania popular, ainda que possa haver diferentes modelos, não é? E, evidentemente, na Venezuela, esse desrespeito há muito tempo vem ocorrendo, como disse ainda há pouco o Guilherme Macalossi, lembrando a nota do Centro Carter. O governo Maduro desrespeitou compromissos que assumiu, compromissos avalizados, inclusive, pelo governo brasileiro e pelo governo norte-americano no Acordo de Barbados, de respeito às regras do jogo durante a campanha eleitoral. Porque o que se trata
não se trata apenas do resultado da votação de domingo, né? Eu estou acompanhando, pela oposição, acompanhando as atas, a divulgação das atas, que mostra que realmente a oposição ganhou a eleição. Mas não se trata apenas de domingo, não é? É todo o processo de opressão a que a oposição vem sendo submetida há muito tempo, inclusive nas imediações da eleição, perto da eleição, com a ameaça de um banho de sangue, com a apresentação de Maduro a si mesmo como um líder cívico-militar. Então, é uma coisa... A eleição, a lisura da eleição não pode ser medida apenas pelo resultado das urnas ontem, aliás, de domingo, mas por todo o processo que levou a isso, né? Onde não houve condições equânimes, condições de liberdade, condições de expressão, né? A oposição foi negado acesso à televisão, ao rádio, uma situação num país em que a internet não atinge nem metade da população. Então, não houve condições iguais, né? Agora, dizer que foi irregular, eu me lembro do Vicente Mateus, em morredora memória de Vicente Mateus, presidente do Corinthians. Uma vez um atacante do Corinthians marcou um gol com a mão, como se fosse uma jogada de vôlei. E o juiz validou. Aí o Vicente Mateus disse, olha, o gol não foi inteiramente irregular. Não dá para dizer da eleição de ontem que ela foi inteiramente irregular. Não foi. Não apenas pela votação, mas pelo histórico recente. Agora, a posição do presidente Lula é uma posição... voltando à primeira pergunta do Cláudio Humberto, é delicadíssima a situação do Brasil. Tem que cuidar manejar esse tema com enorme cautela. Com enorme cautela, né? Mesmo porque um dos princípios, um dos pilares da democracia, da diplomacia brasileira é evitar a presença de potências extra-regionais aqui, na nossa América do Sul. A Rússia está muito presente, o Irã está muito presente, a China está muito presente. Então, é preciso tomar muito, muito cuidado com o trato da Venezuela, né? Acho que a ideia de que... Ministro. Pois não. Ministro, Guilherme Macalossi aqui. Oi, Guilherme. Eu gostaria de lhe questionar sobre as lideranças oposicionistas na Venezuela. O Tarek William Saab, que é um radical militante bolivariano, já com longa trajetória dentro do PSUV, inclusive pesam contra ele até acusações de ligação com o Hezbollah. Ele, logo depois da proclamação do resultado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que também é controlado por um outro chavista, o Elvis Amoroso... Aliás, quem proclamou o resultado foi o próprio Maduro, nem o Conselho. Foi o próprio Maduro que diz, eu ganhei a eleição. Isso. O Saab, ele acusou a oposição, a Maria Corina e outros, inclusive Edmundo Gonzalez, de tramarem um ataque hacker contra o sistema eleitoral venezuelano. E ontem o presidente da Assembleia Venezuelana, esse órgão que foi criado dando um bypass no Congresso Legítimo, o Jorge Fernandes, pediu a prisão das lideranças oposicionistas por uma conspiração fascista na Venezuela. Nós tivemos mais de 700 prisões ao longo dos últimos dias nas ruas do país e 11 mortes associadas diretamente à eleição de domingo. O que a comunidade internacional pode fazer para proteger essas lideranças, que me parece que em breve serão presas? A Maria Corina tem tudo para ser o Alexei Navalny da América do Sul. Eu conheço bem essas lideranças a que você se refere, tanto a Maria Corina como o Henrique Capriles, Leopoldo Lopes, tenho contato com eles, converso com eles, né? Como, aliás, eu conversava com o meu colega, ministro de Relações Exteriores da Venezuela, quando éramos ministros, ele e eu. Agora, eu acho que o que pode ser feito é uma pressão internacional. O presidente Lula manifestar, como já manifestou, aliás, a preocupação com a situação da Venezuela. Quando ele disse que se assustou com a frase de Maduro, de que poderia haver um banho de sangue, o presidente Lula disse, olha, estou preocupado com isso. Claro, foi respondido de uma maneira moleca,
pelo Maduro. Mas eu acho que a manifestação da preocupação é internacional, né? É importante, mesmo porque quando o isolamento da Venezuela econômico se afrouxou a partir dos acordos de Barbados, as coisas melhoraram. Melhoraram no país, melhoraram inclusive na nossa relação econômica Brasil e Venezuela. Deixou de piorar, não é? Então, eu creio que um concerto internacional de governos, de partidos políticos, de associações não governamentais, pode segurar ou deter, ou de qualquer maneira, dificultar a mão assassina. Não é? Agora, mas o senhor entende que a comunidade internacional não vai ficar prestando atenção diretamente na Venezuela para sempre? E que na primeira oportunidade em que as atenções se dissiparem, as prisões tendem a ocorrer? Sim, claro. Já ocorreram, aliás, né, Guilherme? Isso aí já tá. Tem gente presa agora lá, gente morta. Né? Agora, a oposição, você se referiu à oposição. A oposição, eu conheci a oposição venezuelana nesse episódio, nessa ocasião aqui que Cláudio Berto se referiu, da nossa ida para lá. A oposição venezuelana evoluiu enormemente em termos de organização, em termos de respeitabilidade junto ao povo. Ela conseguiu apresentar um caminho unitário, conseguiu superar e continuar na luta, apesar de todos os obstáculos que o governo antepôs na inabilitação da Maria Corina, de uma senhora que o partido da oposição apresentou, até chegarmos ao Edmundo Gonzalez. Quer dizer, fez um pouco como o MDB fez na época da ditadura brasileira. Né? Você se lembra, a anticandidatura do Ulisses. A eleição é direta, mas o Ulisses vai lá. O Ulisses vai brigar, põe cachorro em cima dele. Né? Até que a oposição tivesse conseguido, como a oposição venezuelana está conseguindo, se conectar com o povo e ser um canal efetivo para a expressão do descontentamento. Né? Estava muito dividida, uma guerra de egos, uma coisa sem noção do que fazer depois. Agora atingiu um grau de maturidade muito grande. Então, eu penso que, além da pressão internacional, Guilherme, o fato da oposição ter chegado a esse grau de maturidade é algo muito positivo e pode e deve conter os excessos que são típicos de uma ditadura. O ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, está falando ao vivo aqui no Jornal Gente, direto de Bruxelas. Ministro, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria lhe perguntar de uma forma bem direta. O senhor acha que a diplomacia brasileira deveria assumir o papel, como fizeram outros países, de vir a público e dizer que não reconhece o processo eleitoral na Venezuela pelos inúmeros indícios de fraudes que nós temos conhecimento? Olha, até agora a posição tem sido, da nossa diplomacia, está jogando by the book, quer dizer, o que era esperado, inclusive em consonância com os norte-americanos. O presidente Lula conversou ontem com o presidente Biden e ambos disseram mais ou menos a mesma coisa. Olha, vamos esperar a divulgação das atas. É importante para que possamos ter um julgamento, ter essas atas verificadas e verificáveis. Né? Eu acho difícil que isso venha a ocorrer. Essa história essa invenção de que houve um ataque hacker já é um pretexto para não divulgar as atas. Né? O que poderá acontecer é o Brasil ter uma posição crítica ao processo. Eu acho que seria positivo o Brasil ter. Aliás, vai de acordo com a tradição democrática do próprio presidente Lula, né? Uma posição crítica em relação ao que ocorreu, mas manter as relações diplomáticas com o regime. Nós temos relações diplomáticas até com a Coreia do Norte, meus amigos. O Brasil não é seletivo nessa matéria. E é importante termos relações diplomáticas com a Venezuela por várias razões a que me referi, inclusive pelo fato de termos brasileiros vivendo lá.
Ministro, só mais uma perguntinha aqui, que é o seguinte: bom, é preciso lembrar também, né, ministro, como eu disse aqui no começo do programa, que a ditadura venezuelana está com todo o tempo que dispõe, né, com essa condescendência de governos como o brasileiro, tem todo o tempo do mundo para produzir as atas que quiserem, né, com números que justifiquem o resultado inacreditável que foi proclamado no domingo. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: ontem aqui o embaixador Rubens Barbosa disse que classificou de erro político do Brasil o envio do assessor Celso Amorim, pelo presidente Lula, né, para conversinhas lá de pé de orelha com o ditador. Foi o único representante internacional aceito, cujo ingresso na Venezuela foi aceito pela ditadura, né, foi autorizado pela ditadura, o que acabou deixando claro ali o apoio do governo brasileiro, apesar da sapatada que tomou o presidente Lula do próprio Maduro, né, duvidando da lisura, colocando em dúvida a lisura da sua eleição em 2022. Apesar disso tudo, o governo brasileiro chegou junto ali, meio que passando pano naquilo tudo, né? O senhor considera também que foi um erro do Brasil se meter nessa confusão, né? Enfim, enviando o Celso Amorim para essa conversinha com o ditador? Olha, o Celso Amorim tem todas as credenciais para ocupar os postos que ocupa e o posto que ele ocupa. É um dos grandes da diplomacia brasileira. Não falo, aquelas credenciais dele, para mim, são indiscutíveis. E não creio também, Cláudio Humberto, que foi lá para fazer conversinha de pé da orelha. Quer dizer, ele conversou com o pessoal da oposição também, recebeu todo mundo, etc. Quer dizer, o que eu acho é que ele não tinha a menor condição fática, condição de fato, de averiguar lisura de eleições, né? O Centro Carter, que publicou essa nota que o Guilherme leu agora há pouco, tinha lá 17 pessoas em 4 regiões da Venezuela, as regiões chaves onde vive o povo venezuelano, né? E constatou todas as barbaridades a que o Guilherme se referiu e que estão na nota. Mas não tem condição de dizer, olha, o resultado é tantos por cento para um, tantos por cento para outro, porque não tem as atas, né? Como é que o Celso Amorim, uma pessoa que tem todas as condições, poderá atestar de um lado ou de outro? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem pelo fato, pela situação de fato que vive a Venezuela. É um governo autoritário, um governo fechado, um governo que não preza a transparência. Então fica muito difícil um observador governamental participar, porque o seu julgamento será o julgamento do governo. É o governo dizendo que foi irregular ou o governo dizendo que foi irregular, né? Não creio que isso... Eu acho que entidades como o Centro Carter, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, se tivesse mandado um representante, teriam condições de fazer uma averiguação sem comprometer o governo brasileiro com uma apreciação para as quais o representante brasileiro, por mais altamente qualificado que seja, tem condições de aferir. Olha, eu queria agradecer muito a atenção conosco aqui no Jornal Gente do ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, falando direto de Bruxelas sobre a situação da Venezuela, a posição do Brasil. Ministro, muito obrigada, hein, pelo seu tempo, pela sua atenção conosco e até uma próxima. Muito obrigado.